E aí pessoal, Tião Elis aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Como já é de costume, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Aqui no card eu estarei deixando sugestões de outras videoaulas para vocês. E quase toda sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no canal. Sendo que hoje, pessoal, a gente estará voltando nossa atenção para o conteúdo de radioatividade, emissões naturais e também um pouco sobre transmutação. Quando a gente fala em radioatividade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é um fenômeno nuclear, ou seja, é um fenômeno que ocorre no núcleo atômico, onde a gente encontra os prótons mais os nêutrons, que até o momento a gente só abordou o conteúdo voltado à eletrosfera. Sendo também que radioatividade tem o sentido literal de atividade de emitir raios e ocorre em átomos instáveis. Aqui, pessoal, a gente pode observar que há três razões para que a radioatividade ocorra. A primeira, a deficiência de nêutrons. Segunda, eu posso ter o contrário, o excesso de nêutrons. E por fim eu posso ter o excesso dos dois, tanto de prótons ou de nêutrons, ou seja, partículas nucleares que a gente observa em átomos com número atômico maior do que 82. Átomos grandes, ou seja, número atômico maior do que 82, tendem a ser instáveis devido à limitação espacial. Quando a gente fala aí do núcleo, eu tenho o seguinte, eu tenho que ele é pequeno, denso, já que comporta toda a massa do átomo, e também positivo. Então, quanto maior ele for, mais instável ele é devido a essas características. Quanto à natureza das emissões radioativas, observando aqui esse experimento, onde eu tenho aqui uma caixa de chumbo, também tenho placas eletricamente carregadas, sendo positivas e negativas. E aqui à frente eu tenho uma tela fluorescente, certo? Então, dentro dessa caixa de chumbo, que será o isolante radioativo, eu tenho um elemento radioativo. O isolante, pessoal, ele vai me servir para que eu consiga evitar que a radiação, as emissões, vá para qualquer lado aqui a esmo. Eu quero direcioná-la para a tela fluorescente, certo? Então, fazendo aqui uma simulação, vamos supor que a gente vai observar apenas três emissões, certo? Eu tenho aqui que a primeira emissão que a gente vai observar, ela sai do elemento radioativo em direção à tela, só que no meio do caminho ela é atraída pelo polo negativo, certo? Em seguida, sai mais uma emissão radioativa em direção à tela, dessa vez é atraído pelo polo positivo, e uma terceira e última que atinge a tela sem ser atraída por ninguém. Então, aquela que foi atraída pelo polo negativo, eu tenho que ela possui carga positiva. A outra que foi atraída pelo polo positivo possui carga negativa, e a que não foi atraída por ninguém possui carga neutra, certo? Sendo que aí a gente tem que elas passam a ser nomeadas como alfa, beta e a emissão neutra como gama, certo? Que são emissões que a gente vai abordar um pouquinho melhor à frente. Por curiosidade, pessoal, aqui a emissão beta ela sofre o maior desvio comparado às outras duas, sendo que cada uma tem um símbolo, certo? Eu tenho alfa, beta e a gama. Com relação a essas emissões, a gente iniciará aqui pela emissão alfa, que, como a gente viu, ela possui carga positiva, sendo que ela é muito semelhante ao átomo de hélio, ou seja, o átomo de hélio ele possuirá massa 4, número atômico 2, ou seja, eu tenho aí 2 nêutrons e 2 prótons.
certo? Ela basicamente será resultado de emissões de átomos muito grandes, como visto anteriormente, número atômico maior do que 82, possui alto poder de ionização e baixo poder de penetração, e ao emitir uma partícula alfa, um átomo tem seu número atômico e sua massa diminuídos, certo? Em 2 e 4 respectivamente, que aí vai corresponder à primeira lei de Soddy. Sendo que, colocando isso em uma fórmula, eu teria aqui que um elemento X, número de massa e número atômico, quando ele emite uma partícula alfa, eu tenho que essa massa diminui em 4 e o número atômico diminui em 2, liberando a partícula alfa. Anota aí no canto do caderno que vai ser importante. Continuando, voltando agora a nossa atenção para partícula beta ou emissão beta. Ela equivale, pessoal, aqui a um elétron, ou seja, eu tenho carga negativa -1 e massa desprezível. E são emitidos por núcleos com excesso de nêutrons. E ao emitir uma partícula beta, um elemento tem o seu número atômico aumentado em +1 e seu poder de penetração e ionização será considerado intermediário, ela fica ali no meio termo, tanto em um quanto em outro. E em nossa fórmula aqui geral, eu terei que um átomo X, ele quando emite uma partícula beta, ou seja, massa desprezível, carga -1, eu terei que seu número de massa será mantido o mesmo, porém o seu número atômico será aumentado em 1, certo? E essa fórmula aí corresponderá à nossa segunda lei de Soddy. E por fim, a gente tem agora a emissão gama, que nesse caso ela não possui nem carga e nem massa, certo? São basicamente ondas eletromagnéticas que carregam somente energia e não são consideradas partículas, basicamente porque não possuem massa, ou seja, são pura energia. Elas possuem baixo poder ionizante, porém alto poder de penetração, e ocorre após a emissão de uma partícula alfa ou então de uma partícula beta, sendo considerado aí um excesso de energia. Então o átomo aqui ele vai emitir uma partícula alfa, ou então a partícula beta, ou então as duas, e a energia em excesso no átomo será emitida em forma de radiação gama. Vamos lá, os comparativos. Vamos aqui fazer uma análise em relação à penetração e ionização. Vamos comparar aqui as emissões alfa, beta e gama. Deixa eu repetir aqui embaixo. Então, com relação à penetração, pessoal, até onde essas emissões conseguem ir, a alfa, o seu poder de penetração é menor do que a beta, que por sua vez é menor do que gama. Já na ionização, a alfa ganha da beta e a beta ganha da gama, certo? Fazendo aqui uma relação, vamos supor que eu tenha papel, alumínio e chumbo. A emissão ou partícula alfa é barrada pelo papel, certo? A penetração é bem baixa. Em seguida, a gente tem aí a beta, que consegue atravessar o papel, mas é barrado pelo alumínio. É uma penetração aí, digamos, intermediária. E por fim a gente tem a emissão gama, que consegue atravessar o papel, consegue atravessar o alumínio e só é barrado pelo chumbo. Então o poder de penetração da gama é maior do que as outras duas. Agora, focando aqui em contaminação radioativa e irradiação, bem parecido, mas porém com significados bem diferentes, a gente terá aí o seguinte, pessoal: eu tenho que a contaminação ela ocorre com contato direto de material radioativo, já na irradiação não há contato direto com material radioativo, certo?
Nesse caso, na contaminação ocorre contaminação radioativa e já na irradiação não ocorre contaminação. E por fim, se você for contaminado por radiação, você pode também irradiar enquanto tiver material radioativo no organismo, porém se você for irradiado, isso não ocorre. Exemplos, vamos aqui para exemplos para a gente finalizar. Vamos lá para exemplos, para finalizar aqui a nossa aula. Considere o seguinte decaimento radioativo. A gente tem aqui uma fila de sucessão, certo? E com base nela, determine quais partículas foram emitidas em cada etapa. As partículas que a gente tem aí, pessoal, eu tenho a alfa, massa 4, carga 2, eu tenho a beta, massa desprezível, carga -1, e tenho a emissão, que não é partícula, gama, com massa e carga desprezíveis. Então, observando aqui, eu tenho 218, 214, 84, 82, ou seja, isso corresponde a uma partícula alfa. No outro caso, eu observo aqui que a massa continua a mesma, ou seja, massa igual, e o número atômico aumentou em 1, então corresponde a beta. Mesma coisa aqui, a massa continuou igual, teve um aumento em 1 número atômico, beta. Já aqui, eu tenho uma diminuição de 4 na massa, de 2 no número atômico, então aqui é alfa. Mais uma vez, massa igual, número atômico aumentou, então eu tenho aqui uma emissão beta. Então eu tenho alfa, beta, beta, alfa e beta. Essas foram as partículas emitidas em cada etapa. Seguindo aqui para o exemplo 2, a sequência simplificada a seguir mostra as etapas de decaimento radioativo do isótopo do urânio 238, certo? Determine o número de partículas alfa e beta emitidas na etapa 3 e identifique por seus símbolos os átomos presentes na sequência. Primeira coisa, pegando aqui a partir do protactínio e o polônio, a gente pegará a massa dos dois e fará aqui uma subtração para saber a diferença em quantidade de massa de um para o outro. Subtraindo, encontra um total de 24. Então, pessoal, vou pegar essa massa 24 e dividir por 4, que corresponde à massa de uma partícula alfa, sendo que aí eu terei um resultado igual a 6. Só para relembrar aqui, alfa 4, 2 e beta 0 e -1. Com isso em mente, eu agora concluo que eu tenho um total de 6 partículas alfa, certo? Com relação a isso, agora eu posso multiplicar essas 6 partículas alfa pela quantidade em carga, sendo aí um total de 12. Então, pegando 91 do primeiro elemento e subtraindo, eu tenho que, ao emitir as 6 partículas alfa, eu chego a um total de 79. Porém, eu quero chegar a 84. Fazendo aí, digamos, uma analogia simples, para chegar a 84 eu preciso de 5 partículas beta, porque cada partícula beta aumenta 1 no número atômico. Então, as partículas que foram emitidas, eu tenho aí, deixa eu organizar, 6 partículas alfas e 5 partículas betas. Vindo agora para a distribuição aqui, para cada elemento e o seu símbolo, a gente inicia pelo PA, certo? Daqui eu vou emitir uma partícula alfa, então eu tenho uma subtração de 4 e 2, passando de 234 para 230 e para 89. Elemento aí, o AC. Vocês podem acompanhar pela tabela periódica. Mais uma emissão aqui, uma emissão alfa, subtração de 4 na massa e de 2 no número atômico. Continuando, mais uma alfa, passando de 226 para 222 e número atômico 85, o AT. Mais uma partícula alfa,
Passando agora para 218,83, a gente tem aqui o bismuto e mais uma partícula alfa. A gente passa agora para 214,81 e por fim a gente tem ali o TL e por fim a gente emite mais uma partícula alfa, passando para 210,79, aonde a gente chega no ouro, ou seja, teve um total de 6 partículas alfas emitidas. Agora a gente vai para as partículas beta. Lembrando que na beta a massa continua a mesma, então aqui eu terei 210 e o número atômico aumenta em 1, de 79 vai para 80, agora eu vou para o mercúrio. Mantenho a massa, mais uma partícula beta, aumento em 1, de 80 vai para 81. Mais uma partícula beta, 210, 82, eu tenho aí o chumbo. Mais uma beta, 210, 83, foi para o bismútio. E para finalizar, mais uma partícula beta, massa continua a mesma, número atômico foi para o 84, polônio, 5 partículas beta distribuídas, e essa aí é a sequência de elementos que estavam ali de forma simplificada. E aqui foi fácil assim. Valeu, pessoal, espero que não tenha sido muito rápido. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a nossa próxima videoaula. Valeu!